1C. E o milionário é desafiado por uma entregadora de comida e se apaixona perdidamente. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. Isabela Santos pedalava como se sua vida dependesse disso, e de certa forma dependia. Seu turno na empresa de entregas estava quase no fim, mas este último pedido estava demorando mais do que o esperado. Vamos, vamos, ela murmurou, desviando de um pedestre distraído que andava a passo de tartaruga enquanto digitava em seu celular. Finalmente, ela chegou a Mendes e Associados, um escritório de advocacia tão chique que até a recepcionista parecia ter saído de um comercial de perfume francês. Assim que as portas do elevador se abriram, um grupo de advogados entrou apressado e imerso em uma conversa sobre uma reunião importante. Provavelmente algo sobre contratos milionários, não sobre como pagar as contas no fim do mês como ela. Isabela entrou correndo logo atrás deles, deslizando pelas portas que se fechavam como uma ninja das entregas. Perfeito, ela sussurrou para si mesma. Mas então outro homem entrou. Ele tinha um ar sério, um terno impecável e cabelo perfeitamente penteado, e naquele exato momento o elevador emitiu um bip alto e estridente. Bip, bip. Um dos advogados verificou o painel digital e arregalou os olhos. Atingimos o limite de peso. O grupo trocou olhares. Um deles se virou diretamente para Isabela. Alguém precisa sair. Isabela piscou. Ok, quem foi o último a entrar? Ela olhou diretamente para o homem impecavelmente vestido. Foi ele. O homem ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso por ter sido apontado tão diretamente. Sim. Se alguém tem que sair, deveria ser a última pessoa que entrou. Etiqueta básica de fila. Bom ponto, murmurou um advogado ao lado dele. Mas antes que o homem de terno pudesse sair, ele cruzou os braços. Eu não vou sair. Preciso subir. Isabela cruzou os braços também. Ótimo, eu também. E minha entrega é tão importante quanto sua reunião. Os advogados trocaram olhares constrangidos sem saber o que fazer. Moça, por favor, pegue o próximo. São só alguns minutos. Alguns minutos podem me custar minha entrega. Você está falando sério? Sim. Por que eu deveria ser a única a sair e não ele? Ela apontou para o homem de terno novamente, que agora tinha um leve sorriso como se estivesse gostando daquilo. Porque ele é Alexandre Mendes, o CEO deste escritório. Isabela piscou. E daí CEO também podem esperar certo silêncio. Então Alexandre sorriu, olhando diretamente para ela. Você tem coragem. Eu tenho uma entrega para fazer e eu tenho uma empresa para administrar. Os advogados suspiraram de frustração. Finalmente um deles saiu. Pronto, agora parem de discutir. As portas se fecharam e o elevador começou a subir. Isabela olhou para Alexandre. Aposto que você conseguiu seu título de CEO discutindo com as pessoas até elas desistirem. E aposto que você seria uma ótima advogada. Isabela zombou. Porque todo mundo continua dizendo isso. No 28º andar. Os advogados saíram primeiro, ignorando Isabela completamente. Alexandre foi direto para seu escritório enquanto Isabela foi entregar o pedido. Quando ela verificou o nome do destinatário, congelou. Não. Ela respirou fundo, esperando que fosse apenas um erro do sistema, mas não era. Ela bateu na porta, já se preparando para a conversa embaraçosa que viria. Alexandre olhou para cima, genuinamente surpreso ao vê-la. Você de novo? Isabela forçou um sorriso tão rígido que poderia ser considerado fraudulento. Pois é, pequenas ironias da vida. Aqui está a sua comida, senhor-se o que não pode esperar por um elevador. Ela colocou a sacola em sua mesa com um pouco mais de força do que o necessário. Alexandre segurou o riso. Parece que estávamos destinados a cruzar caminhos mais de uma vez hoje. Ou talvez eu tenha sido amaldiçoado pelo Deus do azar. Ele pegou a sacola e a estudou por um momento. Você é uma ótima oradora. Já pensou em fazer algo além de entregar comida? Isabela estreitou os olhos. Por que todo mundo continua dizendo isso? Porque você é perspicaz, inteligente e incrivelmente ousada. Isso é raro. Eu estudei direito por um tempo, mas tive que desistir. Por quê? Ela desviou o olhar. Motivos pessoais. Ela cruzou os braços. Olha, se você está prestes a me dar um discurso motivacional, eu passo.
Alexandre riu. De jeito nenhum. Ele pegou um pedaço de papel, rabiscou algo e o deslizou pela mesa. Este é um caso simulado. Um funcionário foi demitido sem justa causa. Como ele pode lutar contra isso? Isabela pegou o papel e leu. Sério, você está me testando agora? Estou curioso. Isabela revirou os olhos, mas não resistiu ao desafio. Depende do contrato e do tempo de serviço. Se a demissão foi sem aviso prévio, ele pode ter direito a uma indenização de acordo com as leis trabalhistas. Se houver uma cláusula específica no contrato, ele pode alegar quebra de acordo. Alexandre a observava com um brilho nos olhos. Você tem talento. Isabela franziu a testa. Isso foi um teste, foi. E você passou? Ela bufou. Ótimo, posso ir agora. Alexandre pegou sua bolsa térmica de comida antes que ela pudesse se levantar. Se você quer um emprego melhor do que entregar comida, venha ao meu escritório amanhã. Vamos conversar. Isabela ergueu uma sobrancelha. Você está me oferecendo um emprego. Estou te oferecendo uma chance. O que você faz com ela depende de você. Isabela pegou o cartão dele e saiu sem dizer uma palavra. Alexandre a observou ir um sorriso curioso nos lábios. Aquela garota não era comum e ele queria descobrir exatamente do que ela era capaz. Isabela não sabia o que era pior, o fato de ter sido testada sem aviso ou o fato de que, de alguma forma, ela a havia passado. Depois de sair do prédio da Mendes e Associados, ela olhou para o cartão de Alexandre como se fosse um bilhete de loteria premiado. Só que, em vez de milhões, o prêmio era um emprego misterioso ao lado de um C e o exigente. Ela suspirou. Se eu continuar nesse ritmo, vou acabar assinando um contrato sem ler as letras miúdas. Quando chegou em casa, Camila, sua colega de quarto, já estava no sofá comendo pipoca e assistindo a um reality show. Então, como foi sua batalha com os advogados, Isabela se jogou na poltrona. Fui demitida, discuti com o CEO e agora ele está me oferecendo um emprego. Os olhos de Camila se arregalaram. Espera o cara do elevador? O próprio. Camila piscou e estalou a língua. Se isso fosse um romance clichê, vocês dois estariam casados até o final do ano. Isabela pegou uma almofada e jogou na amiga. Isso é a vida real, Camila. Eu só quero pagar minhas contas. E o que você vai fazer? Isabela olhou para o cartão de Alexandre novamente e respirou fundo. Acho que vou. Não tenho nada a perder. Isabela respirou fundo antes de entrar no prédio. Desta vez sem sacola de comida, sem uniforme de entrega, sem cheiro de marmita. Ela estava vestida o mais profissionalmente que seu orçamento permitia. Uma blusa azul clara, calça preta e um par de sapatos que provavelmente lhe dariam bolhas se andasse muito. A recepcionista a reconheceu imediatamente. Você de novo, Isabela sorriu. Sem elevadores lotados desta vez. A mulher riu e pegou o telefone. Senhor Mendes, sua convidada está aqui. Após uma breve pausa, ela assentiu. Pode subir. Isabela foi direto para o escritório de Alexandre. Desta vez, quando as portas do elevador se abriram, ninguém lhe disse para sair. Quando ela entrou, Alexandre estava sentado atrás de sua mesa como se já soubesse que ela viria. Ele sorriu ao vê-la. Bem-vinda ao escritório, Isabela. Eu ainda não aceitei nada. Então, por que você está aqui? Isabela cruzou os braços. Curiosidade. Alexandre ergueu uma sobrancelha. Ótimo, então sente-se. Isabela hesitou, mas finalmente se sentou na cadeira à sua frente. Alexandre pegou um arquivo e o colocou sobre a mesa. Aqui está seu primeiro desafio. Isabela pegou o documento e o folheou rapidamente. Espere, isso é um contrato de verdade, sim. E você quer que eu... Revise e me diga se há algo errado. Isabela estreitou os olhos. Isso ainda parece um teste. Alexandre sorriu. Claro que é, mas é assim que você vai aprender. Isabela bufou, mas pegou uma caneta e começou a ler. 3 minutos depois, ela já estava marcando várias cláusulas. Alexandre observava com o divertimento escondido em sua expressão. Encontrou algo. Isabela olhou para cima. Se a parte contratante não cumprir o prazo, a taxa de penalidade será determinada a critério do contratado com base no que for mais conveniente. Ela olhou para Alexandre. Isso basicamente dá ao contratado o direito de cobrar o que quiser. Alexandre assentiu. E isso é legal. Isabela deu um pequeno sorriso. Legal, sim. Ético, nem um pouco.
Alexandre soltou uma pequena risada. Gosto do seu jeito de pensar. Isabela cruzou os braços. Então eu passei no segundo teste. Alexandre se levantou e estendeu a mão. Se você aceitar o emprego, esta será sua rotina diária. Isabela hesitou por um segundo, depois apertou a mão dele. Eu aceito, mas sem cafezinho. Alexandre sorriu. Veremos. Isabela foi apresentada ao escritório como a nova assistente de Alexandre. Os murmúrios começaram imediatamente. A garota do elevador, sim, ele realmente a contratou. Mas ela era uma entregadora. Isabela revirou os olhos. Ótimo, meu apelido já está definido. Lena, a secretária de Alexandre, sorriu. Não se preocupe, eles vão esquecer em algumas semanas. Ou lembrar para sempre. Lena riu. Venha, vou te mostrar onde você vai trabalhar. Isabela foi levada a uma mesa perto da de Alexandre. Aqui está seu espaço. Você pode começar organizando esses arquivos. Não, este é um dia normal. Isabela suspirou e começou a ler os documentos. 15 minutos depois, ela já havia encontrado 2 erros graves. Ela pegou uma caneta e começou a marcar as inconsistências. Alexandre passou por ali e parou quando viu suas anotações. Você já encontrou erros? Isabela olhou para cima. Se vou ser demitida por corrigir contratos ruins, me avise agora. Alexandre riu. Relaxe, você está fazendo exatamente o que eu esperava. Isabela soltou um suspiro de alívio. Ótimo, porque já estou na metade do segundo contrato. Alexandre observou impressionado. Nesse ritmo, você estará me dando ordens em breve. Isabela sorriu. Não duvide disso. Ela rapidamente percebeu que nem todos estavam felizes com sua presença ali. Heitor Vasconcelos, um advogado mais experiente, a observava com desconfiança desde que ela chegou. Na hora do almoço, ele finalmente decidiu confrontá-la. Você sabe que não merece estar aqui, certo, Isabela? Ergueu uma sobrancelha. Ah, e quem decide isso? Você... Eu estudei por anos para estar aqui. Você estava entregando comida na semana passada. Isabela sorriu. E ainda assim Alexandre me contratou. O que isso diz sobre você? Heitor ficou vermelho. Vamos ver quanto tempo você dura. Isabela inclinou a cabeça. Se você quer apostar, eu topo. Naquele momento, Alexandre apareceu. Se vocês terminaram com essa disputa de egos, temos um cliente esperando. Isabela seguiu Alexandre, com um sorriso vitorioso no rosto. Heitor ficou para trás claramente frustrado, mas Isabela sabia que esta era apenas a primeira de muitas batalhas naquele escritório. Ela ainda estava tentando entender o fato de que há apenas uma semana estava entregando comida e agora era assistente pessoal do CEO de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. Se alguém tivesse lhe dito que isso aconteceria, ela teria rido na cara deles. Mas lá estava ela sentada em sua nova mesa, revisando contratos enquanto recebia olhares de julgamento de alguns advogados que estavam claramente descontentes com sua presença. Ela não se importava. Bem, na verdade, ela se importava um pouco. Mas ela nunca demonstraria isso. Alexandre passou por sua mesa com uma pasta na mão. Terminou os contratos que eu te dei. Isabela pegou a pilha de papéis e ergueu uma sobrancelha. Se você quer que eu os revise no escuro e com os olhos fechados, posso fingir que sim. Ele riu. Pegue esta pasta. Temos uma reunião com um cliente importante em 10 minutos. Os olhos de Isabela se arregalaram. Espere, eu vou a uma reunião. Alexandre deu de ombros. Se você quer aprender, precisa ver como as coisas funcionam na prática. Ela pegou a pasta, endireitou a postura e o seguiu pelo corredor. Era engraçado como, mesmo não sendo advogada, ela sentia que pertencia mais àquele lugar do que alguns que a olhavam com desdém. Quando entraram na sala de reuniões, encontraram um homem de meia-idade em um terno escuro, sentado com uma expressão séria. Ele olhou para Alexandre e depois para Isabela, claramente surpreso. Quem é esta? Alexandre se sentou e gesticulou para que Isabela fizesse o mesmo. Minha assistente Isabela Santos. O homem franziu a testa. Assistente. Eu esperava alguém mais experiente. Isabela sorriu e cruzou os braços. Engraçado, eu esperava clientes mais educados. Alexandre suprimiu uma risada enquanto os olhos do homem se arregalavam. O quê? Ela abriu a pasta e deslizou coçar um contrato em sua direção. Vamos direto ao ponto, Sr. Martinez. Você quer renegociar a cláusula de rescisão no contrato da sua empresa, correto?
O homem estreitou os olhos claramente desconfiado. Sim. Isabela deu um sorriso paciente. O problema é que, se você fizer do jeito que sugeriu, estará abrindo a porta para que outros usem o mesmo argumento contra você. Você não quer isso, quer? O homem encarou o documento, sua carranca se aprofundando. Alexandre cruzou os braços e olhou para Isabela com divertimento. E qual é a solução, Isabela? Ela pegou uma caneta e circulou uma seção do contrato. Ajuste esta parte aqui, garantindo que quaisquer alterações na cláusula de rescisão só possam se aplicar em situações específicas e predefinidas. Isso evita brechas. O Sr. Martinez olhou para Alexandre. Ela sempre foi assim. Alexandre sorriu. Desde o primeiro dia. O homem balançou a cabeça e soltou um suspiro. Bem, eu gosto de quem vai direto ao ponto. Vamos em frente com isso. Isabela manteve uma expressão neutra, mas por dentro queria comemorar. Sua primeira reunião e ela já havia resolvido um problema antes que se tornasse um processo judicial. Ao saírem da sala, Alexandre olhou para ela com aprovação. Se você continuar assim, vai acabar pegando o meu emprego. Ela deu de ombros. Não se preocupe, deixarei você ficar com o cargo de vice-presidente. Ele riu. Venha comigo, temos outra coisa para resolver. Isabela o seguiu pelos corredores, até uma grande sala de conferências onde vários advogados estavam envolvidos em uma discussão acalorada. Isso não vai funcionar. Um deles esbravejou. Se não encontrarmos uma solução, nosso cliente perderá milhões. Outro retrucou. Alexandre entrou, e a sala ficou em silêncio. Vocês parecem perdidos. Um dos advogados, Heitor, que já havia deixado claro que não gostava da presença de Isabela, levantou-se com um olhar irritado. Temos um caso complexo, e estamos empacados. Alexandre pegou uma pasta de um dos advogados e a jogou sobre a mesa. Vamos ver se minha nova assistente tem uma ideia. Todos os olhos se voltaram para Isabela e ela sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros. Ela pegou o documento e começou a ler rapidamente. O caso envolvia uma empresa tentando rescindir um contrato sem pagar a multa, alegando que houve uma falha no serviço prestado. Ela olhou para cima. Existe prova concreta da falha. Um dos advogados respondeu. A empresa diz que sim, mas os documentos que eles forneceram não são fortes o suficiente para provar. Isabela folheou mais algumas páginas e então sorriu. Aqui está a sua saída. Heitor cruzou os braços. Vamos ver o que a entregadora tem a dizer. Isabela ignorou seu tom zombeteiro. Se a empresa quer rescindir o contrato sem pagar a multa, precisa provar que houve uma falha grave no serviço. Mas neste caso, como os documentos deles não são suficientes, podemos argumentar que cancelar unilateralmente o contrato sem pagamento constitui quebra de contrato. Alexandre sorriu. Exatamente. Os advogados trocaram olhares, e até Heitor pareceu surpreso. Isso pode realmente funcionar. Alexandre olhou para Isabela com uma expressão satisfeita. Muito bem, Santos. Parece que você está pegando o jeito. Ela cruzou os braços e sorriu. Estou apenas começando. Quando todos saíram, Alexandre se encostou na mesa e a estudou. Você sabe que está deixando algumas pessoas desconfortáveis aqui, certo? Isabela revirou os olhos. Ah, você percebeu? Pensei que eles estavam adorando a minha presença. Ele riu. Você é boa, Isabela. Melhor do que muitos aqui. Mas isso também significa que algumas pessoas tentarão te derrubar. Ela estreitou os olhos. Você está tentando me assustar, não estou te preparando. Ela suspirou. Não se preocupe, já passei por coisas piores. Alexandre a observou por um momento antes de sorrir. Bom, porque tenho a sensação de que as coisas estão prestes a ficar ainda mais interessantes por aqui. Isabela sorriu. Mal posso esperar. Ela se virou para sair, mas Alexandre a chamou de volta. Ah, mais uma coisa. Ela parou e olhou para ele. O que ele jogou uma pasta para ela? Seu próximo desafio, e desta vez quero que você apresente a solução diretamente ao cliente. Isabela olhou para a pasta e depois para ele. Você realmente gosta de me testar, não é? Alexandre sorriu. E você realmente gosta de me surpreender. Ela segurou a pasta e saiu da sala, sentindo que este era apenas o começo de algo muito maior do que ela imaginava. Alexandre a observou ir um sorriso no rosto.
Isso vai ser divertido. Isabela ainda não sabia, mas acabara de se tornar uma peça-chave naquele escritório e algumas pessoas não gostariam nada disso. Mas uma coisa era certa: ela não ia desistir. Ela nunca desistia. Isabela saiu do escritório de Alexandre, sentindo o peso da pasta que ele lhe dera. Era um novo desafio e ela sabia que este teste não era apenas sobre suas habilidades técnicas. Era também sobre como ela lidaria com a crescente tensão no escritório. Desde que começara a trabalhar ali, ela havia notado os olhares desconfiados e os sussurros nos corredores. Alguns achavam que ela era uma piada, outros a viam como uma ameaça. Ela não se importava, ou pelo menos tentava não se importar. Ela se sentou em sua mesa e abriu a pasta lendo cuidadosamente os documentos. O caso era uma disputa contratual entre uma empresa e um fornecedor que alegava quebra de contrato. A empresa queria rescindir o acordo sem pagar indenização, argumentando que o fornecedor havia perdido prazos. O problema? O contrato não era tão claro quanto deveria, deixando brechas que poderiam favorecer qualquer um dos lados. Isabela respirou fundo. Isso não seria fácil. Ela tinha que preparar seu argumento e apresentá-lo diretamente ao cliente. Isso significava que não havia espaço para erros. Se ela falhasse, estaria dando a seus críticos exatamente o que eles queriam, uma desculpa para dizer que ela não pertencia àquele lugar. Ela passou a manhã inteira analisando o contrato, fazendo anotações e cruzando informações com outros documentos anexados ao caso. Não se tratava apenas de entender a lei, mas de entender como as palavras no papel poderiam ser usadas a favor do cliente. Antes que percebesse, já era hora do almoço. Ela se levantou e foi para a cafeteria do escritório, onde algumas mesas estavam ocupadas por advogados em conversas animadas. Assim que ela entrou, notou os olhares. Alguns a ignoraram completamente, enquanto outros sussurravam para seus colegas. Ela pegou um café e um sanduíche, tentando ignorar os murmúrios ao seu redor. Mas então a voz de Heitor, claramente não fã dela, ecoou pela sala. Então a estrela em ascensão do escritório já está se preparando para seu grande desastre. Isabela respirou fundo antes de se virar para encará-lo. Heitor estava sentado com outros 2 advogados que riam baixinho. Se por grande desastre você quer dizer o sucesso inevitável do meu trabalho, então sim, estou me preparando. Seus colegas riram, mas Heitor manteve os olhos fixos nela. Vamos ver se Alexandre continua te protegendo depois que você cometer um erro grave. Isabela tomou um gole de seu café e sorriu. Engraçado, Heitor. Você parece muito preocupado com a minha carreira. Talvez devesse se concentrar na sua. Ou está com medo de ficar para trás. O riso na mesa dele parou. Heitor olhou para ela claramente irritado, mas não disse nada. Isabela apenas sorriu e se afastou, sentindo que havia vencido mais uma pequena batalha. De volta à sua mesa, ela passou a tarde refinando seu argumento. Ela sabia que havia encontrado uma abordagem forte para defender o cliente, mas precisava ter certeza de que tudo estava perfeito. Quando terminou, já era quase o final do expediente. Ela foi ao escritório de Alexandre, bateu na porta e entrou. Ele olhou para cima de seu computador e sorriu. Então você está pronta. Isabela colocou a pasta em sua mesa. Sim, e acho que o cliente vai gostar do que eu montei. Alexandre pegou os papéis e começou a ler. Enquanto os percorria, seu sorriso aumentou. Você apontou exatamente onde estavam as fraquezas. Argumento forte. Isabela cruzou os braços. Então, quando é a reunião? Alexandre verificou seu relógio. Amanhã de manhã. Espero que você esteja preparada. Ela sorriu. Eu sempre estou. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao escritório mais cedo do que o normal. Ela revisou seus materiais uma última vez antes de ir para a sala de conferências. Alexandre já estava lá junto com o cliente Sr. Wallace, um empresário de meia-idade com um olhar aguçado. Sr. Wallace, esta é Isabela Santos, minha assistente. Ela apresentará a análise do caso. Wallace olhou para ela visivelmente surpreso. Você tem certeza? Isabela segurou seu queixo e segurou um sorriso. Ela estava acostumada a esse tipo de reação. Tenho certeza, Sr. Wallace, e até o final desta reunião você também terá. Ele pareceu intrigado, mas assentiu. Isabela abriu sua pasta e começou sua apresentação. Ela explicou calmamente os pontos fracos do contrato, destacou falhas nos argumentos do fornecedor e propôs uma estratégia que colocaria a empresa do Sr. Wallace em uma posição forte sem violar nenhuma cláusula.
Quando ela terminou, o cliente permaneceu em silêncio por alguns momentos, estudando os papéis à sua frente. Finalmente ele sorriu. Impressionante! Você tem talento, mocinha. Alexandre sorriu. Eu disse que ela era boa. Isabela manteve sua postura profissional, mas por dentro sentiu uma onda de satisfação. Ela sabia que tinha feito um ótimo trabalho. O Sr. Wallace se levantou e estendeu a mão. Estou convencido. Vamos seguir com esta estratégia. Isabela apertou sua mão com firmeza. Ótima escolha. Quando a reunião terminou, Alexandre esperou até que todos tivessem saído antes de se virar para Isabela com um sorriso satisfeito. Você realmente gosta de surpreender as pessoas, não é? Ela deu de ombros. Eu apenas faço o meu trabalho. Ele olhou para ela por um momento, depois assentiu. Continue assim, Santos. Isabela saiu da sala sentindo-se realizada, mas sabia que isso era apenas o começo. Se ela realmente quisesse se estabelecer ali, teria que continuar provando seu valor todos os dias. E era exatamente isso que ela pretendia fazer. Vamos fazer um joguinho com aqueles que só leem os comentários. Digite McDonald's nos comentários. Apenas quem chegar até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Isabela saiu da sala de reuniões, sentindo uma mistura de alívio e empolgação. O cliente havia aceitado seu argumento sem hesitar, e Alexandre parecia satisfeito com seu desempenho. Mas ela sabia que no escritório isso não significava que as coisas ficariam mais fáceis. Pelo contrário, o Heitor ou os outros que ressentiam sua presença provavelmente estavam ainda mais irritados. Ela voltou para sua mesa e se jogou na cadeira, soltando um longo suspiro. Lena, que estava organizando alguns papéis na mesa ao lado, olhou para ela com um sorriso divertido. Você está com aquela cara de vitoriosa. O que aconteceu? Isabela sorriu. Digamos que mais um cliente me subestimou e saiu impressionado com o meu trabalho. Lena riu. Isso vai virar um hábito. Isabela ergueu uma sobrancelha. Espero que sim. Mas tenho a sensação de que quanto mais eu acerto, mais algumas pessoas por aqui ficam desconfortáveis. Lena parou por um segundo e suspirou. Bem, você não está errada. Muitas pessoas acham que você não deveria estar aqui, mas sabe qual é a parte boa? O quê? Eles só se sentem ameaçados porque você é realmente boa. Isabela riu. É uma forma de ver. Mas antes que ela pudesse continuar a conversa, um e-mail apareceu em sua tela. Era um convite para uma reunião mais tarde naquela tarde. O assunto avaliação de desempenho da equipe. Isabela franziu a testa. Isso é normal. Lena olhou para a tela e suspirou. Não exatamente. Avaliações acontecem, mas geralmente são individuais com os supervisores. Uma reunião de grupo como esta parece suspeita. Isabela soube imediatamente que não era apenas uma avaliação de rotina. Provavelmente era Heitor ou outro advogado tentando colocá-la em uma saia justa. Alexandre apareceu do nada como se tivesse pressentido sua preocupação. Vi que você foi chamada para a reunião. Isabela assentiu. Alguma ideia do que eles estão tramando? Alexandre cruzou os braços. Tenho um bom palpite. Eles estão tentando fazer parecer que te contratar foi um erro? Isabela respirou fundo. E você acha que eles vão conseguir? Alexandre sorriu. Não porque eles ainda não sabem com quem estão lidando. Isabela sorriu. Gosto dessa confiança. Alexandre entregou-lhe um arquivo. Antes da reunião, quero que você dê uma olhada nisso. É um caso que pode te interessar. Ela pegou o documento e começou a ler. Era um processo de demissão indevida. Um caso em que um funcionário havia sido demitido sem justa causa ou aviso prévio. A parte interessante, o advogado da empresa responsável pela violação era ninguém menos que Heitor Vasconcelos. Isabela soltou uma risada baixa. Você está me dando munição? Alexandre ergueu uma sobrancelha. Estou apenas fornecendo conhecimento. O que você faz com ele depende de você. Isabela sabia exatamente o que ia fazer com aquilo. A sala de conferências estava lotada quando Isabela entrou. Heitor estava sentado na frente, ladeado por 2 advogados seniores, provavelmente ali como reforço. Alexandre entrou logo atrás dela, sentando-se e observando silenciosamente. O Dr. Barros, o advogado sênior, pigarreou e olhou ao redor da sala. Estamos aqui para discutir o desempenho da equipe e como podemos melhorar os processos internos do escritório. Isabela sabia que era apenas uma desculpa para chegar até ela. Heitor foi o primeiro a falar.
Acho que deveríamos falar sobre a contratação de assistentes sem as devidas credenciais. O silêncio tomou conta da sala. Isabela ergueu uma sobrancelha e olhou diretamente para ele. Você está falando de mim, Heitor. Ele sorriu. Se a carapuça serviu. Isabela riu. Interessante, porque eu poderia dizer o mesmo sobre advogados que perdem casos por argumentação fraca. Heitor franziu a testa. Do que você está falando? Isabela puxou o documento que Alexandre havia lhe dado e o deslizou pela mesa. Este caso, seu cliente perdeu porque você não conseguiu contestar adequadamente a rescisão do contrato. Heitor pegou o arquivo, seu rosto ficando vermelho. Isso não tem nada a ver com esta reunião. Isabela sorriu. Ah, mas tem sim, porque você está questionando o meu lugar aqui, enquanto você tem um histórico de erros que custaram dinheiro aos nossos clientes. Dr. Barros pigarreou visivelmente desconfortável. Heitor, você tem algo a dizer sobre este caso? Heitor engoliu em seco. Foi um pequeno erro. Isabela deu de ombros. Pequeno. O cliente perdeu milhares de reais. Se fosse eu, teria visto a brecha no contrato antes de o negócio ser fechado. Alexandre permaneceu em silêncio, mas o brilho divertido em seus olhos mostrava que ele estava gostando do momento. Dr. Barros suspirou. Acho que podemos concluir que a senhorita Santos está fazendo uma valiosa contribuição para o escritório. Esta reunião está encerrada. Isabela observou a expressão de Heitor se fechar, mas ele não teve escolha a não ser aceitar. Enquanto todos saíam da sala, Alexandre se aproximou dela. Você jogou bem. Isabela sorriu. Você me deu as cartas. Ele deu de ombros. E você soube exatamente quando usá-las. Isabela olhou para Heitor enquanto ele saía furioso, batendo a porta atrás de si. Acho que ele não vai desistir tão fácil. Alexandre sorriu. Melhor ainda para nós. Quanto mais eles tentarem te derrubar, mais forte você se tornará. Isabela respirou fundo. E eu adoro um bom desafio. Ela sabia que essa batalha estava apenas começando, mas uma coisa era certa, ela não era apenas uma entregadora. Ela estava ali para ficar e ninguém ia impedi-la. Isabela sentiu que algo estava prestes a acontecer. Desde que ela havia desmantelado a tentativa de Heitor de desacreditá-la na reunião, os olhares no escritório haviam se tornado ainda mais intensos. A essa altura, ela tinha certeza de que alguns advogados estavam apenas esperando pelo menor erro para usar como desculpa para derrubá-la. Mas, se eles achavam que ela era do tipo que recua sob pressão, estavam muito enganados. Ela havia lutado por tudo o que tinha na vida, e desta vez não seria diferente. Naquela manhã, assim que entrou no escritório, Lena se aproximou dela com um olhar preocupado. Acabei de ouvir algo estranho. Isabela ergueu uma sobrancelha enquanto pegava uma xícara de café. Estranho como... Lena olhou ao redor e baixou a voz. Heitor está tramando alguma coisa. Ele quer usar a próxima reunião de negociação com um cliente importante para te expor. Isabela deu um pequeno sorriso. Claro que ele quer. Mas qual é o plano dele? Parece que ele está planejando te colocar em uma saia justa durante a reunião, esperando que você cometa um erro na frente do cliente. Isabela tomou um gole de seu café, parecendo completamente impassível. Então ele vai ter uma surpresa. Lena piscou. Você parece muito calma. Isabela riu. Ele quer que eu fale. Bem, eu vou brilhar. Alexandre apareceu na porta segurando uma pasta. Santos, temos uma reunião em 1 hora. Quero que você lidere a parte contratual. Isabela sorriu. Considere feito. Alexandre olhou para ela por um momento e um sorriso apareceu em seus lábios. Eu sabia que ia gostar de ter você aqui. 1 hora depois, Isabela entrou na sala de conferências onde Alexandre já estava sentado ao lado do cliente Sr. Callahan, o dono de uma grande empresa de tecnologia que estava fechando um contrato com um fornecedor-chave. Do outro lado da mesa estavam os advogados do fornecedor e, claro, Heitor, que parecia satisfeito demais consigo mesmo. Isabela sentou-se ao lado de Alexandre e abriu sua pasta. Podemos começar? O Sr. Callahan olhou para Alexandre, depois para Isabela. Ela vai liderar a negociação. Alexandre assentiu. Confie em mim, ela é a melhor pessoa para o trabalho. Heitor sorriu, claramente esperando que Isabela cometesse um erro. Vamos ver como a nova estrela em ascensão do escritório se sai.
Isabela ignorou seu tom e olhou diretamente para os advogados do fornecedor. Revisamos o contrato e identificamos alguns pontos que precisam ser ajustados antes de prosseguirmos. Ela pegou um dos documentos e circulou um parágrafo com sua caneta. Esta cláusula aqui é ambígua e pode levar a disputas desnecessárias. Se deixarmos como está, ambas as partes podem interpretá-la de forma diferente se algo der errado no futuro. Os advogados do fornecedor trocaram olhares. O que você sugere? Isabela virou a página e apontou para a seção revisada. Ajustamos a redação para garantir que quaisquer alterações no escopo do contrato devam ser formalmente documentadas e assinadas por ambas as partes. Isso evita disputas e garante maior transparência. O Sr. Callahan revisou o documento e assentiu. Isso faz sentido. Heitor recostou-se na cadeira. Mas o fornecedor pode querer flexibilidade para fazer alterações sem ter que formalizar cada detalhe. Isabela permaneceu calma. Isso não seria do interesse do nosso cliente. Flexibilidade demais poderia criar brechas para alterações que não foram previamente acordadas. Alexandre cruzou os braços satisfeito. Exatamente. Os advogados do fornecedor murmuraram entre si. O advogado sênior ajustou os óculos e disse: podemos concordar com esse ajuste, desde que a cláusula de penalidade seja reduzida em 10%. Isabela deu um sorriso controlado. Reduzir a penalidade enfraquece o contrato para nosso cliente, mas podemos encontrar um meio-termo. Mantemos a penalidade integral, mas oferecemos um período de carência maior para ajustes desde que sejam comunicados com antecedência. Os advogados do fornecedor revisaram a proposta e, após alguns momentos, assentiram. Parece justo. O Sr. Callahan sorriu. Gosto dessa abordagem. Vamos em frente com isso. A expressão de Heitor se fechou. Isabela olhou para ele e deu uma pequena piscadela. Algo mais que você gostaria de acrescentar, Heitor? Ele soltou um suspiro frustrado. Nada? Alexandre sorriu. Então temos um acordo. Quando a reunião terminou, Heitor saiu da sala sem dizer uma palavra. Alexandre se virou para Isabela e cruzou os braços. Eu te disse que ia gostar de ter você aqui. Isabela sorriu. E eu te disse que ia brilhar. Alexandre riu. Essa guerra entre vocês dois está apenas começando. Isabela juntou seus papéis e saiu da sala certa de que estava incomodando as pessoas certas. E isso só a motivava ainda mais. Ela sabia que a batalha para estava longe de terminar. Mas se Heitor e os outros quisessem jogar um jogo, então um jogo eles teriam e ela estava mais do que pronta para vencer. Isabela saiu da reunião sentindo que tinha acabado de vencer mais uma batalha. O olhar furioso no rosto de Heitor era a prova de que ele havia tentado derrubá-la e falhado miseravelmente. Mas se a vida lhe ensinara alguma coisa, era que pessoas como ele nunca desistiam após a primeira tentativa. Ele voltaria com algo mais elaborado e ela precisava estar pronta. Assim que voltou para sua mesa, Lena se aproximou com uma expressão preocupada. Isabela ouviu um boato e acho que você deveria saber. Isabela cruzou os braços, do tipo que diz que a novata não pertence aqui ou do tipo que diz vamos tentar arruiná-la. Lena suspirou. O segundo. Parece que Heitor e alguns outros advogados estão montando um plano para te colocar em uma situação difícil. Eles estão falando sobre um novo contrato e tentando inserir um erro para você assinar sem perceber. Isabela ergueu uma sobrancelha. Eles realmente acham que sou tão descuidada assim, eles estão contando com sua confiança. Heitor quer que você se sinta segura o suficiente para não verificar um pequeno detalhe e quando você perceber, será tarde demais. Isabela soltou uma risada baixa. Então eles querem que eu caia por causa da minha própria arrogância, Lena assentiu. Basicamente, Isabela deu um sorriso calculado. Perfeito porque já sei exatamente como revidar. Lena piscou surpresa. Você já tem um plano? Ainda não. Mas é apenas uma questão de tempo. Se eles acham que vão me pegar desprevenida, vão se arrepender. Lena deu um meio sorriso. Gosto do seu espírito de luta e gosto de ver os tolos caírem em suas próprias armadilhas. Isabela passou o resto da manhã trabalhando, mas já sabia que tinha que estar um passo à frente. Se Heitor queria que ela assinasse um documento com um erro, a melhor jogada era entrar no jogo.
Ela esperaria o momento certo para virar a mesa. Mais tarde, naquela tarde, Alexandre a chamou em seu escritório. Você sabe que Heitor e seu grupo estão tramando algo certo. Isabela se jogou na cadeira e cruzou as pernas. Sabe, já estou esperando o movimento deles. Alexandre sorriu. E qual é o seu plano? Deixá-los lançar a isca e quando acharem que me pegaram, vou garantir que se enforquem com a própria corda. Alexandre riu. Devo começar a me preocupar com você. Isabela deu de ombros. Só se você estiver do lado errado da história. Ele ficou em silêncio por um momento e depois assentiu. Então faça o que precisa ser feito, mas certifique-se de que quando a poeira baixar, Heitor não tenha outra escolha a não ser aceitar que você está aqui para ficar. Isabela se levantou e deu um pequeno sorriso. Eu sempre faço. Na manhã seguinte, o escritório parecia estranhamente quieto. Era como se todos estivessem esperando que algo acontecesse. Isabela percebeu assim que entrou, mas fingiu que não. Ela pegou num café e foi para sua mesa como se fosse apenas mais um dia comum. Então Lena apareceu com um envelope nas mãos. Heitor acabou de mandar isso para você. Isabela pegou o envelope sem pressa, abriu-o e tirou os papéis. Ela os examinou rapidamente, e no segundo parágrafo já havia localizado a armadilha. Eles haviam manipulado uma cláusula no contrato para que, se assinado como estava o cliente, renunciasse sem saber ao seu direito à compensação financeira. O problema era que a mudança era sutil, quase imperceptível para alguém que não estivesse prestando muita atenção. Eles queriam que ela assinasse sem perceber e, quando o erro fosse exposto, ela seria responsabilizada. Isabela soltou um suspiro profundo. Eles poderiam pelo menos ser mais criativos. Lena arregalou os olhos. Você viu o erro tão rápido assim, facilmente, mas vou fingir que não vi. Vamos ver até onde eles levam isso. Lena sorriu. Então o jogo começou oficialmente. Começou. Isabela pegou uma caneta, fingiu revisar o contrato e depois rabiscou um comentário ao lado da cláusula alterada. Erro óbvio. Cláusula 5.4 contradiz o artigo 12.2. Por favor, revise antes de enviar para a assinatura final. Ela dobrou o papel e o entregou de volta para Lena. Devolva isso para o Heitor. Lena riu. Eu adoraria ver a cara dele quando ler isso. Se você tiver uma câmera escondida, me avise. Lena saiu para entregar o documento e Isabela voltou ao trabalho. Menos de 20 minutos depois, Heitor apareceu ao lado de sua mesa. Podemos conversar. Isabela olhou para ele com um sorriso falsamente inocente. Algum problema, Heitor? Ele apertou os lábios. Você fez uma anotação no contrato. Acho que você entendeu algo errado. Isabela piscou. Entendi errado. O que você quer dizer? Heitor respirou fundo, tentando manter a paciência. A cláusula que você apontou não está errada. Isabela pegou os papéis novamente, fingindo estar confusa. Ah, nossa, você tem razão. Eu li rápido demais. Mas sabe o que é engraçado? Quase assinei sem perceber. Alguém distraído poderia facilmente ter perdido. Imagine só. Heitor cruzou os braços. Você acha que estou tentando te enganar? Isabela sorriu. Claro que não. Mas olha, acho que esta cláusula poderia ser reformulada para evitar mal-entendidos. O que você acha? Ele ficou em silêncio por um momento, depois pegou os papéis e se afastou sem dizer uma palavra. Lena apareceu logo depois, tentando não rir. Heitor saiu daqui parecendo que engoliu um limão. Isabela sorriu. Ele vai pensar 2 vezes antes de tentar algo assim de novo. Lena suspirou. Você está lidando com isso melhor do que eu esperava e honestamente estou gostando muito de assistir. Isabela pegou um novo contrato e começou a revisá-lo. Fique por perto porque tenho certeza de que haverá muito mais para assistir. E ela estava certa. Heitor podia ter falhado desta vez, mas ele definitivamente tentaria de novo. A única diferença era que agora ele sabia que Isabela não era alguém fácil de derrotar. Ela era uma adversária à altura, e se ele quisesse jogar, ela jogaria e ela venceria. Isabela sabia que Heitor não desistiria tão facilmente. Após o constrangimento na reunião e sua tentativa frustrada de fazê-la assinar um contrato falho, ele certamente inventaria algo novo. Ela só não sabia o quê. A manhã no escritório foi agitada. Alexandre estava fora para uma reunião externa, o que significava que ela teria um pouco de paz, ou assim pensava.
Enquanto se sentava para revisar um novo contrato, Lena apareceu ao seu lado com um olhar preocupado. Você não vai acreditar no que acabei de ouvir. Isabela suspirou e pousou a caneta na mesa. Deixe-me adivinhar. Heitor, sim, ele está dizendo a todos que você cometeu um erro no caso do Sr. Callahan. Isabela estreitou os olhos. Como assim? Lena puxou uma cadeira e se inclinou para sussurrar. Ele está espalhando que a cláusula do seu contrato deixou o cliente vulnerável a uma disputa legal. Ele diz que, se a empresa rival quiser, pode usar isso contra o Sr. Callahan e exigir uma renegociação. Isabela riu. Interessante, porque se ele tivesse encontrado um problema real, teria ido direto ao Alexandre em vez de espalhar boatos. Lena sorriu. Eu sei, mas isso não significa que ele não tentará algo mais sério. Ele quer forçá-la a se defender na frente de todos. Isabela cruzou os braços. Ótimo, então ele vai ter outra surpresa. Alguns minutos depois, um e-mail foi enviado para todos os advogados do escritório. Revisão do contrato Callahan. Reunião de emergência às 15 horas. Presença obrigatória de Isabela Santos. Os olhos de Lena se arregalaram. Ele quer te colocar na berlinda na frente de todo mundo. Isabela tomou um gole de seu café calma, como sempre. Então vamos ver ele tentar. Às 15 horas, Isabela entrou na sala de conferências. Como esperado, a sala estava cheia. Alexandre havia retornado de sua reunião e estava sentado calmamente enquanto Heitor estava ao lado do Dr. Barros e de outros advogados que pareciam ansiosos pelo show. Isabela pegou um bloco de notas e sentou-se sem demonstrar nervosismo. Dr. Barros pigarreou. Estamos aqui para discutir uma preocupação levantada pelo Sr. Heitor Vasconcelos sobre a revisão do contrato do Sr. Callahan. Alexandre permaneceu neutro. E qual é exatamente a preocupação? Heitor sorriu presunçosamente. A cláusula proposta por Santos permite uma brecha interpretativa que pode ser usada contra nosso cliente se a outra parte a contestar. Isso coloca o Sr. Callahan em risco. Isabela fingiu surpresa e pegou um documento. Nossa, isso parece terrível. Agora me diga, Heitor, qual é exatamente essa suposta brecha? Heitor pegou um papel e apontou para um parágrafo. Aqui. O fato de que as alterações contratuais precisam ser formalmente documentadas. Se a outra parte se recusar a colocá-las por escrito, mas fizer alterações informais, eles poderiam argumentar que não estavam obrigados a cumprir. Isabela segurou um sorriso. Você está certo, eles poderiam argumentar isso. Heitor cruzou os braços, sentindo-se vitorioso. Então, você admite que cometeu um erro? Isabela deu um sorriso calmo. Não, eu admito que você não leu o contrato inteiro. A sala ficou em silêncio. Isabela deslizou outro documento pela mesa. Se você tivesse lido a seção sobre aditamentos contratuais, teria visto que há uma cláusula que exige que todas as alterações sejam formalmente documentadas para serem legalmente válidas. Isso significa que a outra parte não pode se recusar a registrar as alterações sem invalidar o próprio contrato. O rosto de Heitor congelou. Alexandre finalmente falou. Então a brecha que ele encontrou não existe de fato. Isabela deu de ombros. Apenas na imaginação dele. A sala zumbiu com murmúrios. Dr. Barros pegou os documentos, leu-os rapidamente e suspirou. Bem, então não há nada a discutir. O contrato foi redigido corretamente. Heitor cerrou os punhos e se levantou. Isso não significa que não houve descuido. Isabela sorriu. Você está certo porque você claramente se esqueceu de ler o documento inteiro. Alexandre não conseguiu segurar o riso. Dr. Barros bateu a pasta na mesa. Reunião encerrada. Heitor saiu furioso enquanto Isabela calmamente juntava seus papéis. Alexandre se aproximou com um sorriso no rosto. Você realmente gosta de deixá-los furiosos, não é? Isabela piscou. Eu... de jeito nenhum. Alexandre balançou a cabeça. Se você continuar assim, eles vão começar a ter pesadelos com você. Ela riu. Espero que sim. Após a reunião, Isabela voltou para sua mesa com Lena ao seu lado. Ele está completamente humilhado. Lena sussurrou. Mas Isabela, isso não acabou. Isabela assentiu. Eu sei. Ele está perdendo o jogo e vai tentar algo mais arriscado. Lena olhou ao redor como se esperasse que Heitor aparecesse a qualquer momento. Apenas tome cuidado. Sempre. Algumas horas depois, Isabela recebeu um novo e-mail.
Desta vez era sobre um caso real e urgente. Santos, preciso que você revise este contrato até amanhã de manhã. Confio no seu trabalho. Alexandre. Ela abriu o anexo e começou a ler. Mas, à medida que percorria as cláusulas, sua expressão ficou séria. Algo estava errado. Ela leu de novo e de novo. Seu estômago se revirou. Havia um erro. Mas desta vez não era um dos truques de Heitor. Era um erro real. Se passasse despercebido, poderia custar milhões ao cliente. Ela pegou máximo uma caneta e começou a marcar o texto. Havia trabalho a fazer e desta vez os riscos eram mais altos do que nunca. Isabela leu e releu o contrato inúmeras vezes. O erro estava bem ali, olhando para ela, mas não era fácil de consertar. A cláusula era ambígua e, dependendo de como fosse interpretada, poderia levar a enormes perdas financeiras para o cliente. Ela respirou fundo, massageando as têmporas. Isso não era uma das armadilhas de Heitor. Era real. E pior, Alexandre havia dito que confiava nela. Ela não podia se dar ao luxo de cometer um erro. O escritório já estava mais vazio quando Alexandre apareceu ao lado de sua mesa, observando-a em silêncio por alguns segundos. Ainda aqui, Isabela não tirou os olhos do papel. Isso é sério, Alexandre. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, pegando um dos documentos. Mostre-me. Isabela deslizou o contrato e apontou para a cláusula problemática. Aqui, dependendo de como isso for interpretado, nosso cliente pode ser forçado a pagar acordos massivos sem sequer ter culpa. Alexandre leu a cláusula com atenção, sua testa franzida. Droga, isso é pior do que eu pensava. Ela assentiu. E se simplesmente removermos esta parte? Ele balançou a cabeça. Não podemos. O cliente exigiu esta cláusula. Eles querem proteção contra rescisões contratuais inesperadas. Se tirarmos eles, não aceitarão o acordo. Isabela recostou-se na cadeira pensando. Então precisamos reescrevê-la. Mas tem que ser algo que os mantenha protegidos, garantindo que não haja brechas para disputas. Alexandre a estudou por um momento, um sorriso sutil nos lábios. Você leva isso muito a sério. Ela revirou os olhos. Não é esse o trabalho. Ele riu. Sim, mas é raro ver alguém que realmente se importa com o que faz. A maioria das pessoas só quer fazer o mínimo para não ser responsabilizada depois. Isabela segurou um sorriso. Eu não sou a maioria das pessoas. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, observando-a. Eu sei. A maneira como ele disse isso enviou um arrepio inesperado por sua espinha. Ela rapidamente desviou o olhar, concentrando-se de volta no contrato. Então vamos consertar isso antes que eu me arrependa de trabalhar até tão tarde. Alexandre sorriu e se inclinou sobre a mesa. Vamos fazer isso. 2 horas depois, Isabela e Alexandre ainda estavam enterrados em papelada, cercados por anotações, xícaras de café meio vazias e versões revisadas do contrato. Ok. E se mudarmos esta parte aqui, sugeriu Isabela, rabiscando algo no papel. Desta forma, o cliente mantém sua proteção contra rescisões, mas deixamos claro que a cláusula só pode ser acionada sob condições específicas. Alexandre leu a revisão e sorriu. Isso funciona. Isabela soltou um suspiro e se recostou na cadeira. Finalmente. Alexandre riu e se recostou ao lado dela. Você fez um bom trabalho. Ela olhou para ele, o cansaço pesando sobre ela. Obrigada. Mas se você tiver outra dessas bombas para mim antes das 2 da manhã, me avise com antecedência, ok? Ele riu. Vou tentar. Por um momento eles ficaram em silêncio. O escritório estava quase completamente vazio. O brilho suave das luminárias de mesa era a única luz que restava, e o silêncio era estranhamente confortável. Foi quando Isabela percebeu o quão perto eles estavam. Alexandre pareceu notar também. Seu olhar demorou sobre ela mais intenso do que o normal. Isabela pigarreou e se levantou rapidamente. Bem, acho que podemos apresentar isso pela manhã. Alexandre piscou algumas vezes antes de sorrir. Sim, podemos. Ela pegou sua bolsa, tentando ignorar a sensação estranha no ar. Tudo bem, então até amanhã. Alexandre assentiu. Até amanhã, Santos. Isabela saiu do escritório, seu coração batendo um pouco mais rápido do que deveria. Isso foi estranho. Muito estranho. Mas parte dela não conseguia parar de pensar na maneira como Alexandre a olhara. E isso a assustava mais do que qualquer contrato mal escrito jamais poderia. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao escritório e encontrou Alexandre já na sala de reuniões apresentando a nova versão do contrato ao cliente.
Ela entrou silenciosamente e sentou-se ao lado dele. O Sr. Carter, o cliente, estava folheando cuidadosamente as páginas. Então, vocês retrabalharam esta cláusula para me dar melhor proteção. Isabela assentiu. Exatamente. Desta forma, sua empresa não ficará vulnerável a interpretações errôneas e manterá a segurança contratual. O homem estudou o documento por mais alguns segundos e depois sorriu. Isso é exatamente o que eu precisava. Alexandre cruzou os braços, parecendo satisfeito. Então, podemos prosseguir com a assinatura. O cliente pegou a caneta e assinou sem hesitar. Isabela soltou um suspiro de alívio silencioso. Mais um problema resolvido. Quando a reunião terminou, Alexandre a puxou de lado. Você salvou este contrato Santos? Ela sorriu. Era isso ou deixar nosso cliente perder milhões? Ele olhou para ela com uma expressão que sugeria que queria dizer algo mais. Você realmente é diferente de qualquer um que já trabalhou aqui. Ela ergueu uma sobrancelha. Diferente no bom ou no mau sentido, ele sorriu. Muito bom. Isabela piscou algumas vezes antes de desviar o olhar. Bem, fico feliz em ouvir isso. Alexandre sustentou seu olhar por mais um momento, como se debatesse. Se deveria dizer algo mais. Mas então ele apenas sorriu e saiu da sala. Isabela ficou lá sozinha, tentando entender o que estava acontecendo. E por que pela primeira vez, desde que começou a trabalhar lá, ela não tinha nenhum argumento contra o que estava sentindo. Ultimamente, Isabela não conseguia parar de pensar na maneira como Alexandre a olhava. Estava se tornando um problema. Não porque fosse desconfortável, mas porque era perigoso. Ela não estava lá para se distrair ou se envolver com o chefe. Ela estava lá para provar seu valor, para silenciar Heitor e todos os outros advogados que ainda duvidavam dela. Mas Alexandre estava se tornando uma distração difícil de ignorar. Naquela manhã, enquanto pegava café na cozinha do escritório, Lena apareceu ao seu lado com um sorriso conhecedor. Então você e o Alexandre... O que está acontecendo? Isabela quase engasgou com o café. O que? Lena riu. Vamos lá. Eu vi o jeito que ele te olhou na reunião ontem. E eu vi o quão rápido você desviou o olhar. Isabela bufou, tentando ignorar o calor que subia por seu rosto. Não está acontecendo nada. Lena ergueu uma sobrancelha. Certo. Então é só minha imaginação me dizendo que há química entre vocês dois. Isabela tomou um gole de seu café e suspirou. Eu não sei o que você acha que viu, mas não posso me dar ao luxo de sequer considerar isso agora. Lena cruzou os braços. Bem, talvez você não queira pensar sobre isso, mas acho que o Alexandre já está. Isabela revirou os olhos e se afastou antes que Lena pudesse insistir em sua teoria. Mas no fundo ela não conseguia afastar a pergunta. E se Lena estivesse certa? O dia foi agitado. Isabela estava imersa em outro caso importante quando Alexandre apareceu ao lado de sua mesa. Você pode vir ao meu escritório. Ela olhou para ele e assentiu. Claro. Quando ela entrou, Alexandre fechou a porta atrás dela e se encostou em sua mesa de braços cruzados. Recebi uma queixa anônima. Isabela franziu a testa. Uma queixa sobre o quê? Alexandre entregou-lhe um documento. Isabela pegou o papel e começou a ler. O nome dela estava nele. Alguém havia enviado um relatório alegando que ela não era qualificada para estar no escritório, que sua contratação foi imprópria e que não atendia aos padrões da empresa. Ela soltou uma risada sem humor. Sério. Essa é a última jogada deles. Alexandre a observou de perto. Você sabe quem fez isso. Isabela respirou fundo. Heitor tem que ser ele. Alexandre assentiu. Eu também acho, mas não se preocupe, isso não vai dar em nada. Isabela cruzou os braços. Você tem certeza? Ele sorriu. Você realmente acha que eu deixaria isso acontecer? Ela sustentou o olhar dele por um momento. Ele estava realmente disposto a protegê-la. Obrigada, ela disse, baixando um pouco a guarda. Alexandre se aproximou um pouco mais. Você não precisa me agradecer. Eu te trouxe aqui porque vi seu potencial e nada, ninguém vai mudar isso. Isabela sentiu seu coração acelerar um pouco. Ele estava perto demais. Ela pigarreou e desviou o olhar. Bem, eu provavelmente deveria voltar ao trabalho. Alexandre segurou com um sorriso. Sim, mas primeiro ela olhou para ele desconfiada. Primeiro o quê? Ele pegou um arquivo de sua mesa e entregou a ela. Preciso que você revise isso, mas quero sua opinião honesta. Isabela pegou os papéis e ergueu uma sobrancelha. Você já leu sim,
mas quero saber o que você acha. Ela olhou para o documento e depois para ele. Você realmente confia tanto no meu julgamento? Alexandre deu de ombros. Até agora você tem sido impecável. Isabela segurou o papel com um pouco mais de força. Tudo bem, vou revisar e te retorno. Alexandre assentiu, mas antes que ela se afastasse, ele disse: Santos. Ela se virou. Sim. Ele sorriu. Você leva tudo tão a sério. Só não se esqueça de respirar de vez em quando. Ela soltou uma pequena risada. Vou tentar. E ela saiu sem perceber que ainda estava segurando a respiração. Naquela tarde, Isabela analisou cuidadosamente o documento. Era um contrato importante. Mas o que a surpreendeu foi que Alexandre genuinamente queria sua opinião. Ele não estava apenas testando-a, ele queria que ela tivesse uma voz. Isso significava mais do que ela estava disposta a admitir. Quando finalmente terminou, ela juntou suas anotações e foi ao escritório dele. Alexandre estava sozinho, lendo um relatório. Aqui está ela, disse, entregando-lhe os papéis. Ele os pegou e folheou as páginas, examinando suas anotações. Você encontrou um erro aqui, ele apontou. Isabela assentiu. Sim, uma contradição sutil na cláusula de penalidade. Alexandre sorriu. Muito bem. Ela cruzou os braços. Então passei no teste. Ele olhou para ela. Isso não foi um teste. Eu genuinamente queria sua opinião. Isabela ficou em silêncio por um momento. Obrigada. Alexandre sorriu. Não obrigado a você. Ela percebeu que ele estava olhando para ela novamente daquela mesma maneira que fazia seu coração bater rápido demais. Isabela pigarreou e deu um passo para trás. Bem, se precisar de mais alguma coisa, estarei na minha mesa. Alexandre assentiu, mas assim que ela saiu, ele sorriu para si mesmo. Isabela sentia que estava entrando em território perigoso, mas pela primeira vez não tinha certeza se queria sair dele. Isabela estava se tornando cada vez mais consciente da presença de Alexandre. Algo entre eles estava mudando mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Mas o escritório não era lugar para distrações, e Alexandre era uma distração grande demais. Naquela manhã, ela tentou se concentrar em seu trabalho, tentou ignorar seu olhar sempre que ele passava por sua mesa, tentou ignorar a tensão que se acumulava toda vez que estavam sozinhos. Mas ignorar era difícil quando Alexandre fazia questão de estar por perto. Santos. Sua voz veio de seu lado. Isabela fechou os olhos por um segundo antes de se virar para ele. O que foi? Ele segurava uma pasta e um café como se soubesse que ela ainda não tinha tomado um decente. Preciso da sua ajuda com um caso. Ela pegou o café sem hesitar. Isso é um suborno. Alexandre sorriu. Vamos chamar de incentivo. Isabela zombou, mas pegou a pasta e começou a folhear os documentos. Qual é o caso? Alexandre puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. O cliente quer rescindir um contrato sem pagar multa, mas o fornecedor alega quebra de contrato. Precisamos encontrar um meio-termo para que ninguém saia prejudicado. Isabela folheou o documento rapidamente. Isso não é tão complicado. Há uma brecha aqui. Se eles argumentarem que o fornecedor atrasou a entrega, podem justificar a rescisão sem multa. Alexandre sorriu. Você tem um talento incrível para isso. Isabela revirou os olhos. Não me elogie ainda. Precisamos ver se isso realmente se sustenta no tribunal. Alexandre a observou por um momento como se avaliasse algo além do caso. Você é uma das pessoas mais determinadas que já conheci. Isabela desviou o olhar. E você é irritantemente observador. Ele riu. Sou advogado. Faz parte do trabalho. Ela suspirou e pegou uma caneta. Tudo bem, vamos resolver isso. Mas mesmo enquanto trabalhavam, Isabela podia sentir a tensão no ar. E ela sabia que estava ficando cada vez mais difícil de ignorar. Naquela noite, Isabela ficou até tarde no escritório, assim como Alexandre. Você deveria ir para casa, ele disse, encostado na porta do escritório dela. Isabela soltou um suspiro. Você também. Ele deu um pequeno sorriso. Mas eu sou o chefe. Ela riu. Isso significa que você pode ignorar o bom senso. Ele entrou e sentou-se à sua frente. Significa que posso trabalhar até tarde sem que ninguém me questione. Isabela cruzou os braços. Exceto eu. Alexandre a estudou por um momento antes de dizer, exceto você. O silêncio que se seguiu foi intenso demais. Ela olhou para os papéis em sua mesa.
Eu realmente preciso terminar isso. Isabela. Ela congelou. Ele raramente a chamava pelo primeiro nome. Alexandre parecia estar lutando com as palavras. Eu. Antes que ele pudesse continuar, seu telefone tocou. Ele o atendeu e sua expressão mudou. Preciso atender. Isabela assentiu rapidamente aliviada com a interrupção, mas parte dela sabia que mais cedo ou mais tarde essa conversa aconteceria e ela não tinha certeza se estava pronta para isso. No dia seguinte, o escritório estava agitado. Lena correu para a mesa de Isabela, parecendo frenética. Você não vai acreditar nisso. Isabela olhou para ela exausta. O que foi agora? Alexandre tem um jantar de negócios hoje à noite com um cliente importante e adivinha quem ele convidou para acompanhá-lo? Isabela piscou. Quem? Lena sorriu. Você. Isabela sentiu seu estômago se revirar. Não sei o que seja. Ele disse que quer você lá, disse que sua presença é essencial para a negociação. Isabela respirou fundo. Isso não é um encontro. É apenas trabalho. Lena riu. Claro, claro. Isabela a ignorou e voltou ao trabalho. Seu coração estava batendo rápido demais e ela não sabia se era por causa do jantar ou porque, pela primeira vez, não conseguia ver Alexandre apenas como seu chefe. Vamos fazer um joguinho para quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos voltar à história. Isabela passou o dia inteiro tentando ignorar o fato de que jantaria com Alexandre naquela noite. Ela continuava dizendo a si mesma que era apenas trabalho, mas o jeito que Lena a olhava com aquele sorriso malicioso deixava claro que nem todo mundo via da mesma forma. Quando a hora finalmente chegou, Isabela foi para casa se arrumar. Ela escolheu um vestido preto simples, mas elegante, e arrumou o cabelo de forma arrumada. Ela não queria parecer que estava se esforçando demais, mas também não queria estar despreparada. Quando chegou ao restaurante, Alexandre já estava lá. Ele usava um terno perfeitamente ajustado como sempre, mas parecia mais relaxado do que no escritório. Santos ele disse quando a viu entrar. Ela cruzou os braços. Mendes. Ele sorriu claramente divertido. Você não consegue relaxar nem por um segundo, não é? Isabela suspirou e sentou-se à mesa. Não quando estou trabalhando com você. Alexandre riu e se inclinou um pouco. Isso significa que estou fazendo um bom trabalho. Antes que Isabela pudesse responder, o cliente chegou. O Sr. Harrington era um empresário importante e estava negociando um grande contrato com o escritório. O jantar começou formalmente com discussões sobre negócios e contratos. Isabela apresentou seus argumentos com confiança, deixando claro que havia estudado cada detalhe. O senhor... Harrington pareceu impressionado. Você é muito perspicaz, senhorita Santos. Isabela sorriu. Obrigada. Faço o meu melhor. Alexandre olhou para ela com orgulho nos olhos. O jantar transcorreu sem problemas, mas em um determinado momento, quando o cliente foi ao banheiro, Isabela notou Alexandre a observando de uma maneira diferente. O que ela perguntou? Ele hesitou por um segundo antes de responder. Você me surpreende mais a cada dia. Isabela desviou o olhar. Não sei se isso é bom ou ruim. Alexandre deu um pequeno sorriso. Definitivamente bom. Ela respirou fundo, sentindo que essa conversa estava indo para um território perigoso. Não misture as coisas, Alexandre. Ele ergueu uma sobrancelha. E o que exatamente estou misturando? Isabela estreitou os olhos. Você sabe. Alexandre ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Você sempre tem uma resposta para tudo, não é? Ela sorriu. É o meu trabalho. O jantar terminou e o contrato estava praticamente selado. O Sr. Harrington saiu satisfeito, deixando Isabela e Alexandre sozinhos à mesa. Você quer que eu te leve para casa? Ele perguntou. Isabela hesitou. Não precisa, posso ir sozinha. Ele sorriu. Eu sei que você pode, mas isso não significa que não posso oferecer. Ela olhou para ele por um momento antes de finalmente suspirar. Tudo bem. No caminho para casa, o silêncio no carro era pesado até que Alexandre finalmente falou. Você sente isso, não é? Isabela sabia exatamente do que ele estava falando, mas fingiu não entender. Sinto o quê? Ele olhou para ela antes de voltar os olhos para a estrada. O que quer que seja isso entre nós.
Ela respirou fundo. Alexandre, não me diga que estou imaginando coisas. Isabela ficou em silêncio porque ele não estava. Depois de um tempo, ele apenas suspirou. Entendi. Ela queria dizer algo, mas as palavras não saíam. Quando chegaram à casa dela, Isabela saiu do carro sem dizer nada. Mas antes de entrar, ela olhou para Alexandre uma última vez. Ele ainda estava sentado lá observando-a com algo indecifrável nos olhos. E Isabela sabia que não importa o quanto tentasse evitar algo entre eles, Paparai já havia mudado para sempre. E no dia seguinte nada seria o mesmo. Isabela acordou na manhã seguinte com um peso no peito. A noite anterior ainda estava fresca em sua mente, e não importa o quanto ela tentasse afastar os pensamentos, sua conversa com Alexandre continuava se repetindo. Você sente isso, não é? Sim, ela sentia. Mas admitir era um ponto sem retorno. Ela não queria misturar trabalho com sentimentos. Ela não podia. Desde que começou naquele escritório, ela teve que se provar todos os dias, enfrentando pessoas como Heitor e mostrando a todos que sua posição ali não era um erro. Se Alexandre estivesse envolvido, tudo ficaria ainda mais complicado. Quando chegou ao escritório, tentou agir normalmente, mas Alexandre também estava lá. E quando seus olhares se encontraram, ficou claro que ele não havia esquecido a conversa deles. Ele se aproximou falando baixinho. Podemos conversar. Isabela hesitou. Estou ocupada agora. Então mais tarde. Ela suspirou. Alexandre, ele cruzou os braços. Você pode continuar fingindo que nada está acontecendo, mas eu não vou. Um calafrio percorreu a espinha de Isabela. Ele nunca falava assim. Ele sempre tinha uma observação provocadora, um sorriso no rosto, uma resposta afiada. Mas agora ele estava sério. Antes que ela pudesse responder, Lena entrou correndo. Isabela, temos um problema. Ela agradeceu silenciosamente pela interrupção. O que foi, Heitor? Todo o corpo de Isabela ficou em alerta máximo. O que ele fez agora, Lena entregou-lhe um documento. Ele entrou com uma queixa formal contra você no conselho. Ele alega que sua contratação foi irregular e que você não tem as qualificações necessárias para o trabalho. Alexandre pegou o papel da mão de Lena e o folheou. Isso é ridículo. Isabela cruzou os braços. Ele realmente quer me derrubar. Lena suspirou. O problema é que ele conseguiu uma reunião com o Dr. Barros para discutir isso. Isabela franziu a testa. Quando em 1 hora. Ela fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Então vamos resolver isso de uma vez por todas. Na reunião com o Dr. Barros, Heitor tinha um sorriso presunçoso no rosto. Tudo o que estou pedindo é que a contratação de Santos seja revisada. Dr. Barros olhou para Isabela. O que você tem a dizer sobre isso? Isabela cruzou os braços. Que isso não passa de um ataque pessoal porque eu provei que sou melhor que ele. Heitor riu. Ah, claro. Isso não tem nada a ver com suas credenciais questionáveis. Alexandre interveio. Se o problema são as credenciais, podemos fornecer os registros acadêmicos de Santos e seu desempenho na empresa. Isabela deslizou uma pasta pela mesa. Aqui está. Dr. Barros abriu os documentos e leu. Isabela esperou. Heitor esperou. Alexandre esperou. Até que Dr. Barros finalmente fechou a pasta e olhou para Heitor. Sua queixa é infundada. A senhorita. Santos foi contratada por mérito e demonstrou competência mais do que suficiente para sua posição. Não há mais nada a discutir. Isabela sorriu. Heitor, por outro lado, estava furioso. Isso é um absurdo. Dr. Barros lhe deu um olhar frio. O que é absurdo é você desperdiçar o tempo do conselho com uma queixa sem fundamento. Se você quer continuar neste escritório, sugiro que se concentre no seu próprio trabalho. Heitor cerrou o maxilar, mas não teve escolha a não ser aceitar a derrota. Alexandre olhou para Isabela com um sorriso orgulhoso. Eu te disse que ninguém ia te derrubar. Ela respirou fundo. Obrigada. Dr. Barros se levantou. Esta reunião está encerrada. Isabela juntou seus documentos e saiu com Alexandre ao seu lado. Quando chegaram ao corredor, ele gentilmente pegou seu braço. Podemos conversar agora. Isabela olhou para ele. Alexandre. Ele deu um pequeno sorriso. Sabe, se você quer continuar fugindo disso, eu posso deixar para lá. Mas vou te perguntar uma última vez. Ela engoliu em seco. Perguntar o quê? Ele deu um passo mais perto e, desta vez, Isabela não recuou. Você sente isso tanto quanto eu? Isabela ficou em silêncio.
Mas, naquele momento, ela viu tudo o que havia acontecido naquele escritório. Todas as vezes que Alexandre a apoiara, todos os olhares que haviam trocado, todas as vezes que seu coração batera mais rápido do que deveria. Ela podia continuar negando ou podia finalmente aceitar. Ela respirou fundo e olhou para ele. Sim, Alexandre sorriu. Finalmente, Isabela revirou os olhos. Você é impossível. Ele riu. Antes que ela pudesse dizer mais nada, ele segurou seu rosto e a beijou. Foi como se tudo ao redor deles desaparecesse. Isabela não tinha ideia de onde isso a levaria, mas pela primeira vez ela estava disposta a descobrir. Isabela nunca acreditou em contos de fadas. Ela sempre esteve acostumada a lutar por tudo sozinha, a se proteger antes que alguém pudesse machucá-la. Mas ali, nos braços de Alexandre, com seus lábios nos dela, ela percebeu que talvez tivesse encontrado algo que nunca pensou que encontraria. Ele a beijou com uma intensidade que fez seu coração disparar, como se toda a tensão entre eles estivesse finalmente se libertando. Quando se afastaram, Alexandre encostou a testa na dela, um sorriso satisfeito nos lábios. Esperei muito por isso. Isabela. Ainda recuperando o fôlego, olhou para ele, e agora que conseguiu, ele segurou seu rosto gentilmente. Agora eu quero mais. Ela sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. Então acho que estamos na mesma página. Alexandre riu e a beijou novamente, desta vez sem pressa. O escritório podia esperar. O mundo podia esperar. Naquele momento eram apenas os dois. Nos meses que se seguiram, o relacionamento deles evoluiu naturalmente. Alexandre respeitou o ritmo de Isabela, nunca a pressionando, e pouco a pouco ela se permitiu confiar nele. Claro, todo o escritório descobriu sobre o relacionamento deles. Lena quase explodiu de alegria quando soube que eles finalmente estavam juntos. Eu sabia que isso ia acontecer, ela exclamou. Este escritório estava implorando por um casal poderoso. Isabela revirou os olhos, mas riu. Heitor, por outro lado, ficou furioso, mas depois da humilhação que sofreu, percebeu que não tinha mais forças para lutar contra eles. Isabela e Alexandre trabalhavam juntos como uma equipe imbatível e, pela primeira vez em muito tempo, Isabela se sentiu verdadeiramente feliz. Mas Alexandre tinha um plano. Ele queria mais, muito mais. Em um fim de semana tranquilo, Alexandre levou Isabela para um jantar especial. Alguma ocasião especial, ela perguntou desconfiada enquanto entravam no restaurante sofisticado. Eu só queria te mimar um pouco, ele respondeu com um sorriso misterioso. Isabela franziu a testa. Você nunca faz nada sem um motivo. Ele riu. Culpe meus instintos de advogado. Durante o jantar, Alexandre parecia mais calmo do que o normal, mas Isabela podia sentir algo no ar. Então, quando o garçom trouxe a sobremesa, um pequeno envelope foi colocado ao lado de seu prato. O que é isso? Isabela perguntou. Alexandre apenas sorriu. Com uma leve hesitação, Isabela abriu o envelope e encontrou uma única folha de papel dentro. Era um documento legal. Mas, quando começou a ler, seu coração disparou. Era uma certidão de casamento com os nomes deles. Ela olhou para Alexandre atônita. O quê? Ele se levantou, tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Isabela Santos, ele começou seus olhos brilhando. Desde o dia em que você entrou naquele elevador e discutiu comigo, eu sabia que você era diferente, mas não sabia que mudaria completamente a minha vida. Isabela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Você me ensinou a ver o mundo de uma nova maneira, a me importar de verdade, e me fez perceber que nada vale a pena se não posso compartilhar com você. Ele abriu a pequena caixa, revelando um anel deslumbrante. Então, agora, da maneira mais clichê, porém sincera possível, você quer se casar comigo? Isabela riu, enxugando os olhos. Você realmente usou um documento legal para me pedir em casamento. Alexandre sorriu. Achei que seria apropriado. Ela olhou para ele, o homem que a desafiou, que acreditou nela, quando ninguém mais acreditava, que se tornou seu parceiro dentro e fora do escritório. E então, sem hesitação, ela respondeu. Sim. Alexandre riu e deslizou o anel em seu dedo antes de beijá-la. Enquanto o restaurante explodia em aplausos naquele momento, Isabela sabia que pela primeira vez em sua vida ela estava exatamente onde deveria estar.
Alguns meses depois, o dia do casamento deles chegou. A cerimônia foi realizada em um lindo jardim com flores brancas decorando o espaço e um céu azul perfeito acima deles. Isabela estava deslumbrante em seu vestido branco, segurando um buquê delicado enquanto caminhava pelo corredor, seus olhos fixos em Alexandre, que a esperava no altar com um sorriso amoroso. Lena, sua madrinha de honra, tentava segurar as lágrimas. Eu nunca pensei que veria a Isabela se casando, ela sussurrou. Isabela riu. Nem eu. Quando chegou ao altar, Alexandre pegou suas mãos gentilmente. O celebrante começou a cerimônia, mas Isabela e Alexandre mal ouviram uma palavra. Eles estavam perdidos um no outro. Quando chegou a hora dos votos, Alexandre respirou fundo antes de falar. Isabela, eu nunca imaginei que uma discussão em um elevador me levaria a você. Mas agora, olhando para trás, vejo que foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você me fez querer ser um homem melhor. E hoje, na frente de todos, prometo continuar te desafiando, te apoiando e te amando pelo resto da minha vida. Isabela segurou as lágrimas e sorriu antes de dizer seus votos. Alexandre, você é a pessoa mais irritante e encantadora que já conheci. Desde o início você me fez questionar tudo, me desafiou e me ajudou a crescer. E agora não consigo imaginar minha vida sem você. Então hoje, na frente de todos, prometo que nunca mais vou discutir com você em um elevador. Os convidados riram e Alexandre também. Mas também prometo que sempre estarei ao seu lado, não importa o quê. O celebrante sorriu. Alexandre Mendes, você aceita Isabela Santos como sua esposa? Aceito. Isabela Santos, você aceita Alexandre Mendes como seu marido? Ela olhou para ele, seu coração disparado. Aceito. Então eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Alexandre não esperou. Ele puxou Isabela para um beijo apaixonado enquanto os convidados aplaudiam. E naquele momento, Isabela soube. Ela havia encontrado seu lugar, seu lar, seu amor. O que você achou da história de Isabela e Alexandre? Compartilhe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para esta história? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de conferir mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.